Ah, quando ele vem já é um astral, não é, meu amigo Jamar Terrada? Bem-vindo. Eu espero que seja, né? Tem que Super, ser, né? tem que ser. Você é um cara 10, você é um cara assim pra cima, né? Com energia lá no alto. Por isso eu posso de falar assuntos tão tensos, né? Que Pois é. as pessoas não vão se incomodar. E aí eu vou dizer pra vocês, hoje ele vai falar de celulite. Tão gostoso. Celulite. Não é mole, não. Não. E essa história Não, é que mole, homem não tem é celulite, mole. é verdade? É mole, né? É mole, é mole, a celulite é. Agora, meu querido, vamos lá, vamos começar do início pra gente fazer um passo a passo, que temos coisas pra mostrar aqui e coisas aqui. A ideia é mostrar que a gente pode combater a celulite de uma forma natural. Claro que procedimentos estéticos ajudam, claro que cremes, né, e produtos que a gente usa no home care também. Sim, sim. A gente, aliás, você que está nos assistindo pode conferir uns vídeos atrás que eu já vim aqui falar só sobre a celulite, na lipodistrofia genoide, que é o nome dela. Gosto de falar esses nomes difíceis com óculos, que eu fico muito mais inteligente, mas vou tirar. Tá bom, E tá a ótimo, gente, seus belos olhos claros. E a gente falou sobre a lipodistrofia genoide, toda essa parte fisiológica. Te lembra, Carol, que eu dei uma aulinha, até desenhei como é que funcionava, né? Então a gente tem que pensar assim. Muita gente fala que a celulite é uma inflamação. Ela não é uma inflamação. Ela pode gerar um processo inflamatório quando já está lá passou do nível 3 e ela gera essa inflamação. Mas ela vem através de uma inflamação também. Mas como vem através de uma inflamação? Quanto mais inflamado está o seu organismo, maior a sua tendência a ter celulite. Tem gente, né, que nasceu virado para a lua, né, que mesmo tendo uma alimentação super desregrada, super inflamatória, ainda não tem celulite. Então não quer dizer assim, poxa, então se eu comer mal vou ter celulite. Olha, você é uma pessoa abençoada, né, porque 95% das mulheres sofrem de celulite. Um dos principais fatos que geram a celulite é a questão dos hormônios. Então, quando a pessoa faz alguma terapia hormonal, geralmente tu pode ter esse tipo de problema, né? A maioria dos anticoncepcionais, eles aumentam o teu nível de SHBG, que é uma globulina ligadora de hormônios sexuais. E essa imunoglobulina, quando ela está liberada no teu organismo, ela acaba captando a tua testosterona livre e essa testosterona em baixa faz com que tu tenha maior retenção, faz que tu tenha problemas que levam à celulite. Mas mulheres que não tomam anticoncepcional também podem ter essa... Pode ser problema genético, né? Não se tem ainda bem definido assim o que causa a celulite. A gente sabe que uma série de fatores acarretam um problema maior, mas então a gente tem que fazer assim, uma tomada de decisões de mudanças de hábitos, exercício físico, toda aquela papagaiada que todo mundo sabe, que não pode deixar. Quando você está pensando em emagrecer, você está tratando a celulite. Quando você está pensando em um tratamento anti-envelhecimento, você também está tratando a celulite. Eu acho que as meninas já devem ter observado que um ganho de peso pequeno, um pouquinho a mais de gordura, a celulite já grita. Né? Ela aparece, assim como quando há esse processo que você está dizendo do emagrecimento, ela também vai reduzindo. Uma coisa já começa o nível 2, né? O nível 1 é aquele nível de celulite que você tem que apertar a pele para percebê-la, né? Nessa fase aí, geralmente, tu tem um resultado melhor se tu percebe que está começando e você já começa a fazer um tratamento. Mas eu acho tão errado a gente falar, eu vou tratar a celulite. Você tem que tratar a tua saúde, não é tratar a celulite. Porque quando você cuida toda essa tua questão anti-inflamatória, você não melhora só a celulite, você muda todo esse teu quadro. Né? Então, vamos começar porque eu vou começar a falar sem parar, né? Primeiro na tela, olha lá. Fim da celulite de maneira natural. Natureba, vamos lá. Primeira aqui, imagem gente. na tela, peraí, que vai trocar. 3, 2, 1. Aê, muito bom. Vamos lá, dica. Beba bastante água. Ideal consumir a água alcalina com pH maior que 7. Gente, assim, ó, é óbvio que tomar água
ajuda nesse processo de desintoxicação do organismo. Eu gosto de ver que muitas pessoas pensam o contrário, né, Carol? Estou muito inchada, então está com muita retenção, aí para de beber água porque acha que é a água que está gerando aquela retenção. Quanto mais sódio, mais potássio, quanto maior desequilíbrio eletrolítico no nosso organismo, maior a tua tendência à retenção. Então a gente precisa tomar água. Eu falei aqui de preferência alcalina, não que é um mito dizer assim, eu vou tomar água alcalina e a água alcalina vai mudar o pH do meu corpo. Não vai. Mas a questão é, quando você toma água alcalina, a alcalinidade faz com que você tenha uma menor inflamação. Por quê? Porque ela diminui o número de bactérias negativas. Então, num meio com bactérias não tão ruins, assim vamos dizer, você acaba gerando uma resposta inflamatória menor. Entendi. Então, de preferência a água alcalina. Mas eu não tenho alcalina, não vou beber água. Não, gente, não é desculpa. Tem que tomar água. Água empoçada só gera doença. Então, a mesma coisa com o organismo da gente. Em média, tá? Não gosto de dar muito assim, tipo, a dica, quanto você tem que tomar de água, mas em média, 30 ml por quilo, no mínimo, por dia. Tá, essa é uma conta que a gente faz e que dá para tomar numa boa. Isso. Vamos pro próximo, olha lá. Dica número 2. Combata radicais livres. Procure consumir mais alimentos orgânicos. Vamos explicar como então o nosso corpo vai produzir esses radicais livres. Quando e como? Nasceu, já está produzindo. Respirou, já está, né? Já está com o nível de produção de radicais livres alto, né? O que são os radicais livres? São aquelas oxidrilas que estão no teu organismo, são os oxigênios reativos que vão fazer com que tu enferruje, vamos dizer assim. Então, quanto maior o número de oxidação, mais enferrujado tu estás. Quanto mais enferrujado, mais inflamado. Então, a gente, pensando nessa questão anti-inflamatória, não só na celulite, né, mas em toda essa questão de anti-envelhecimento, como eu tinha dito, você combate os radicais livres, você está diminuindo esse processo inflamatório. Só que a prática da atividade física também aumenta os radicais livres. Mas em excesso, tá, Carol? A gente percebe, né? Até já falei isso aqui, se eu não me engano, né? Que os corredores têm geralmente o aspecto de mais envelhecido. Por quê? Porque tu aumenta a parte muito, ruim do vício, isso, é a parte ruim. Tu aumenta muito essa oxidação, não só a questão de exposição ao sol, mas a questão da oxidação. Então, a gente tem que usar alimentos que sejam antioxidantes, né? Agora vou ser obrigado a comer só antioxidantes. Não é isso, tá, gente? Mas a gente tem que dar uma preferência a esses antioxidantes e diminuir aqueles alimentos que são oxidantes, né? Então, vamos falar os que são e os que não são. Os que são oxidantes. Quase todos os processados, tá? Os processados, os que são muito embalados, que vão muito, tudo que vai aditivo em exagero, né, os embutidos, enfim, eles acabam sendo oxidativos, né, eles acabam te enferrujando, te envelhecendo mais rápido. Então a gente tem que pensar também nessa questão de emagrecimento, está tudo isso ligado. Também do câncer, tá? Tudo isso, quando a gente fala em envelhecimento, as pessoas pensam assim, envelhecimento é pele. Não é. Quando eu falo envelhecimento, é todo o teu processo de stop, né? Para uma saúde, negativa, Entendi. E aí, esse consumo de alimentos antioxidantes para diminuir esses radicais livres e tal, deve ser feito ao longo do dia, ou a gente pode pensar em algumas estratégias em horários ou até após a prática da atividade física? Faz diferença? Carol, eu não gosto de colocar muito essas regras, sabe, em questão de horários, né? Porque eu acho que tu tem que fazer boas escolhas naquele horário que você vai se alimentar, se escolha. Aquilo que você coloca para dentro do seu corpo responde naquilo que você mostra por fora. Né? Infelizmente, as pessoas só se preocupam com a questão externa e esquecem a interna, né? Então, eu, por exemplo, na minha casa não entra refrigerante, margarina, né? Não vou entrar tudo isso, né? Que a gente sabe. A gente tem exemplos aqui, né? E que tem muito açúcar, as farinhas, os refinados. Mas, por exemplo, como a gente também tem muitos suplementos, e você fala muito bem dos suplementos, né? Por ter um conhecimento também de farmacêutico, o quanto eles podem ajudar, porque eles vêm numa concentração também muito boa, muitas vezes, de antioxidantes, e que, vou dar um exemplo para você pensar no meu raciocínio. Pratiquei uma atividade física intensa, tá?
O pós dessa atividade física intensa, ela vai me trazer os benefícios, certo? Sim. Então, o metabolismo ali funcionando, uma queima calórica, colocando, né, a parte toda cardiovascular, legal. E, por outro lado, ela traz os radicais livres que você comentou. Se eu combater diretamente no momento que eu estou produzindo esses radicais livres, ou seja, pós-atividade física, um suplemento com esses antioxidantes, eu consigo agir mais depressa ou não muda nada? Essa é a minha dúvida. Não, Carol, a gente tem que pensar o seguinte, ó, depende de qual resultado você quer com a atividade física, tá? A atividade, principalmente assim, hipertrofia, você precisa dessa questão inflamatória. É uma resposta natural do organismo. Entendi, senão não cresce músculo. Exato. Entendi. Então, se você combater essa inflamação, tem inflamação que é positiva. Então, eu acho que é errado, tanto que tinha algumas protocolos, né, antigos de suplementar com vitamina C, de pós-exercício físico e tal. Hoje isso não é, alguns até usam isso, mas não é errado, mas depende do resultado que você quer. Né? É óbvio que você tomar vitamina C não vai te prejudicar o teu metabolismo, mas você não vai ter aquele resultado ápice que você busca. Então é todo aquele equilíbrio. Se você tiver uma alimentação bem equilibrada, você já vai ter um efeito bacana. Eu acho que a gente não pode ser nóia, sabe? É muito chato quando a gente fica, meu Deus, agora fiz exercício físico, vou agora tomar uma cápsula porque o radical livre vai me... Não pode ser assim. A gente tem que pensar num todo. Se alimentar bem. Ponto. Próxima dica, então, vamos lá. Invista na alimentação rica em frutas e vegetais. Aposte em vegetais verdes, consuma limão, laranja, uva, melancia e melão. Inclusive, você trouxe uma mesa. Olha só, a gente quando fala em fibras, né, os verdes escuros principalmente, as fibras, a gente tem que pensar nessa questão intestinal. Lá vem o Jamar de novo falar em probiótico, né, nessa questão intestinal, que tem tudo a ver com celulite. Geralmente, essa pessoa enfesada, né, aquela pessoa que não vai aos pés ou que tem muita desbiose, tem muito problema intestinal, essa pessoa tende a ter mais problema de celulite. Tá? Por quê? Assim como tem insônia, tem toda aquela, né, aquele trem que puxa, né? Exato. Mas por quê? Porque quando você tem uma desbiose, quando você tem um organismo, uma questão intestinal não tão positiva, você acaba tendo uma inflamação mais exagerada. E todo esse processo inflamatório que você gera no teu organismo responde, obviamente, vai lá para a celulite. Isso vai ter esse fundo. E por que a gente indica bastante, principalmente, tá, os cítricos, mas por causa dessa questão antioxidante mais positiva, mas porque o melão, inclusive tem um melão que é muito utilizado, que se chama melão do Cantaloupe, fizeram alguns, existe até um manipulado muito utilizado hoje com ele. E esse melão do Cantaloupe, ele tem um nível de antioxidante muito maior. Entendi. Né? E aí, por ser, a gente chama de superóxido mutase, quanto maior esse nível de sódio, maior a capacidade do alimento anti-inflamatório. Tá aí. Vamos falar de chás, então? Você sempre comenta aqui. Bom, você já nos ensinou que para chamarmos de chá... Esse aí. Ele tem que ter, são, né, o preto e o verde, que é da... Camellia sinensis. Camellia sinensis. Isso. O resto é tudo... Infusão. Boa. Tá? Obrigado. Vamos lá, querida. Diga. Bom, gente, é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão antioxidante, esses chás, principalmente o verde, o preto, não só eles, tá? Mas quase todos os chás são ricos em polifenóis. Até o próprio café, que todo mundo fala, cafeína, né? A cafeína adianta para essa questão celulite? Sim, muito mais ela ingerida até do que aplicada. Para ela ser aplicada em creme a cafeína, ela tem que ser lipossomada, ela tem que conseguir atravessar essa barreira cutânea. Né? Tem muita gente que até faz em casa cremes caseiros usando a borra de café. Tu não consegue fazer essa absorção. Aí o que tu está, na verdade, agindo é porque os grânulos do café, quando aplicados e massageados, está estimulando a circulação, que é super positiva. Mas esperar que aquele café vai absorver na pele, penetre, né? Isso aí não só se a gente fosse minhoca para conseguir fazer essa... Não existe isso, tá? Então, assim, gente, a gente tem que pensar sempre nesses chás ricos em antioxidantes. Então, o chá verde, o chá preto, o próprio café, quando tomados em exagero, a cafeína em excesso
excesso acaba sendo até retentora. Então a gente tem que maneirar, né? Eu, por exemplo, se fosse para ter celulite, estava ralado, porque eu tomo café pra caramba e eu sofro de retenção. Por causa do café. Retém líquido? Muito, muito. Excesso de café, sim. Então a gente tem que pensar assim, gente. Tudo que for antioxidante, todos os chás antioxidantes têm esse poder. Chá de camomila também adianta? Sim. Melissa? Sim. Quase todos, tá? Todos têm polifenóis, mas alguns são ativos, têm mais xantinas, enfim, têm um maior poder antioxidante. Eu dou preferência ao chá verde, que é o mais utilizado. Puxa, chá verde é o meu número 1, assim, escolha. Acho ruim pra caramba, mas é um chá incrível. Tem até um cheiro forte, Exato. Né? Não é tão saboroso, mas tá aí. Benefícios. Vamos para a próxima dica? Olha lá. Além dos chás de muita água, aposte na cúrcuma, também conhecido como açafrão da terra, é termogênico e acelera nosso metabolismo. Tá aqui já, você trouxe. Ó, gente, a cúrcuma, né, a canela, quase todos esses pós são ricos em antioxidantes. O gengibre, o gengirol, né, a cúrcuma é curcumina. Então, tu tá atuando também direto nessa atividade antioxidante. Poxa, agora vou ter que comer uma colher de cúrcuma, né? Não, mas começa a temperar, tu vai perceber que essa tua alimentação mais rica em antioxidante, tu vai começar a perceber essa melhora. Tu vai começar a fazer mais xixi, tu vai começar a perceber que o teu organismo está mais... a tua circulação melhora. Né? Então, assim, a circulação é um fator determinante nessa questão da celulite. Tá. Pessoas que têm um problema circulatório, geralmente têm mais retenção, obviamente, tendem a ter mais celulite. E quanto que a gente deve consumir? Olha, Carol, eu não gosto muito, mas uma colherinha de chá tá ótimo por dia, tá? A gente joga ali em alguma Quem não gosta pode fazer o uso de cúrcuma, né, em cápsulas, a cúrcuma longa em cápsulas, que também tem o mesmo efeito, né, tipo, até superior, porque pela manipulação você consegue dosar o nível de consegue dosar o princípio ativo. Tá. Então, acho mais indicado até do que comprar a granel isso, sabe? Tipo, vou tomando, porque tu não tem uma dosagem certa, né? Tá. Então, nesse caso, a cápsula pode ser mais eficiente. Isso. Tem mais, olha lá. Além da cúrcuma, dos chás, da água, dos antioxidantes, aposte no óleo de coco. Funcionam de uma maneira mais eficaz em cápsulas manipuladas e também em suplementos. Porque o coco, ele tem o ácido caprílico e entre outros antioxidantes, então também ele entra nesse pacote, tá? Não é que assim, tô dando uma atenção especial ao coco. Não, gente. Tudo aquilo que age na tua microbiota, o coco tem uma função positiva também na sua microbiota. Então, tu melhorando esse teu nível de bactérias, tu melhorando essa tua qualidade intestinal, você vai responder, mais uma vez falando, antioxidamente, né? Então, quanto mais antioxidantes, por favor, eu não estou dizendo para você agora pegar e sair tomando coco, não é isso. Mas a gente tem que pensar numa dieta equilibrada. Por isso esses alimentos aqui coloridos, eles são ricos nesses antioxidantes, tá? Vermelhinho, aqueles... quanto mais colorido o prato, né? Aquele velho papo, né, Carol, que a gente até já citou. Quanto mais vermelho ou mais laranja, geralmente ele tem mais... tem uma maior nível de polifenóis, tá? Então, vamos por aí. Então, tá aqui, investir. Tem o último pra gente fechar, que é alimentos proibidos, farinhas refinadas, doces em geral, refrigerantes, sucos industrializados. Eu acrescentaria só uma coisa que não é proibida, mas que é dica. Seja feliz. Total, né? Pode ser também? Total. A felicidade está totalmente ligada, tá? Porque quanto mais cortisol no teu organismo, maior a tua... o cortisol age anti a testosterona e tu acaba se envelhecendo mais rápido. Uma pessoa feliz é uma pessoa sem celulite, né? É pra ser, Carol. Não, vamos dizer assim, é uma pessoa que está em constante combate a ela, porque... Exato. Não só a celulite, né? Tipo, a gente fala, uma pessoa que está com o organismo, com os níveis de cortisol, com o nível hormonal mais equilibrado, tu tende, obviamente, a ter todas as funções vitais mais do que positivas, né?
E aqui está o grupo, então, que são os proibidos, destacados por Jamar Terrada, nosso queridíssimo farmacêutico homeopata. Só até destacar um, né? Até o amendoim tá aí, né, gente? O amendoim tem um fungo chamado aspergillus. E esse fungo do amendoim, ele também prejudica a tua questão intestinal, tá? Então, gente, não é só te pensar o refinado, né? Tem que pensar na qualidade, não é tudo que é natural também que faz bem. Então, a gente tem que pensar num contexto do alimento em si. Perfeito. Vai lá no Insta dele para seguir, para mandar mensagem, para dar risada, porque além de tudo ele é divertido, a gente brinca aqui porque a gente tem amizade, então assim, o principal é que essas dicas vão ficar lá. Você compartilhe e lembre-se disso todos os dias. O que a gente faz de forma constante é o que traz o resultado. Exatamente. Certo? @Tejarde, com Demudo lá no Insta, @Tejarde, o Demudo e o site tejardeando.com.br. Você já encontra todo o trabalho. Querido, beijo! Muito obrigado. Até a próxima.